Então, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos todos um bom dia, uma boa quinta-feira, uma boa reunião para todos nós, né? E hoje seguimos aí com o roteiro da reunião 8, formas de comunicação e feedback formativo. Lembrando aqui, pessoal, com relação a vocês estarem sempre logados com o @escola de vocês, sempre verifiquem, prestem atenção, né, nesse detalhe. Sempre que tiverem algum problema com relação à câmera, com relação, né, a vocês estarem, né, o tempo de permanência de vocês na reunião também, sempre deem um feedback, né, deem um retorno ali no chat ou no WhatsApp, para que, né, seja justificado sempre que vocês tiverem problemas aí com relação a isso, para que não haja problemas na certificação posteriormente, tá? E a nossa agenda de hoje, ela está um pouquinho diferente, né, por conta das apresentações que nós vamos iniciar hoje. Então, nós vamos ter o acolhimento, né, 5 minutos, para início de conversa e nossa experiência, 15 minutos, fundamentando a prática, 20 minutos, compartilhamento das apresentações, 40 minutos. Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms no final da reunião, 10 minutos, e os momentos finais do fechamento, 10 minutos. Então, a agenda ela tem, né, uma configuração um pouquinho diferente. Iniciamos com um roteiro e depois, na metade da reunião para frente, nós seguimos com o compartilhamento dos relatos de implementação dos nossos colegas aqui. Quando nós falamos, né, do objetivo da reunião, nós sempre falamos do encontro anterior, né, para relembrar. Então, do encontro anterior, nós discutimos sobre a observação de sala de aula, utilizando a rúbrica de observação. Então, passamos, né, pela etapa de assessoramento de hora-atividade, elencamos uma frente de observação de sala de aula, que tem, né, uma relação com o processo de recomposição de aprendizagem dos estudantes, construímos ali, com o auxílio de documentos, né, a rúbrica de observação de sala de aula, e no encontro de hoje, nós vamos compreender a importância da comunicação assertiva no momento do feedback formativo, né? Qual que é a importância da comunicação assertiva. E aqui, no momento do acolhimento, eu vou ler para vocês uma tirinha da Mafalda. Ela está um pouquinho pequena para vocês aí visualizarem, tá? Mas eu vou fazer a leitura aqui com calma. Coitada da mamãe, está preocupada porque amanhã vou começar no jardim de infância e ela tem medo do que eu não goste. Eu podia dar uma acalmada nela, dizendo que estou com vontade de ir para o jardim de infância, depois para o primeiro grau, o colegial, a universidade e etc. Sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim de infância e estudar bastante. Assim, mais tarde, não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. É tão bom confortar a mãe da gente. Então, aqui, né, ela fez uma comunicação, né, um tipo de comunicação. Ela se preocupou, né, com algo e fez uma comunicação com a mãe dela. E aqui nós vamos refletir, né, sobre qual a importância da comunicação que a Mafalda fez no feedback dado para a sua mãe.
Alguém gostaria de comentar sobre esse feedback? Qual foi o tipo de comunicação que a Mafalda utilizou com a mãe dela? Se foi uma comunicação assertiva ou não? Bom dia. Oi, bom dia. Totalmente equivocada, né? Surtiu o efeito contrário, acho que ela apanhou da mamãe, né? Vamos... É verdade, a comunicação assertiva é um grande desafio. Como a gente sempre diz, em algumas situações a gente diz, nossa, aquilo que a pessoa me falou é verdade, eu concordo, mas a forma como ela falou, né? Então, em termos de feedback, isso é muito mais sério ainda, porque a gente vai estar avaliando o trabalho do outro, né? A gente vai estar, vamos dizer, validando não todo um esforço, né, para realizar uma atividade, para fazer com que os alunos aprendam, e de repente você dizer, olha, a sua aula está igual a Mafalda aí, olha, sua aula não prestou em nada, alguma coisa nesse sentido, né? Você deixou eles, sabe, então, você vai discutir isso mais para frente, né? Mas sobre a Mafalda é isso, equívoco, erradíssima. Verdade. Oi, Rosana, pode falar. Só para complementar, porque acho que está bem claro para a gente, mas é o que mais a gente vê, porém no sentido de tentar ajudar a pessoa, mas colocando para baixo, né? A escola que eu entrei há muito tempo atrás, onde está o meu padrão mais velho, quando eu entrei, eu já fui recepcionada exatamente, quase dessa forma aí. Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Porém, já vou te dizer, não pontuo o meu trabalho, mas a escola, né? Já vou te dizer que tenho pena de você por estar aqui, porque a escola é isso, isso, isso. Então, negativou. Então, ao mesmo tempo, não foi sobre o meu trabalho, mas sobre o ambiente que eu estaria assumindo. Não deixa de ser uma comunicação também inversa, conforme a colega colocou, no sentido de querer acolher, mas ao mesmo tempo colocar ali um balde de água fria no trabalho do outro, né? Eu sempre costumo dizer, vamos virar a página, porque é a vida que segue, não me importa o que é, me importa o que será daqui para frente, né? Então é importante a gente saber usar as palavras de forma assertiva mesmo, porque senão a gente piora uma situação que talvez já não esteja muito bacana. Com certeza. Existe uma preocupação, né, de repente você transmitir alguma informação, mas aí a forma como você transmite essa informação acaba piorando a situação, né? E a comunicação, gente, essa comunicação que nós temos, ela é inerente ao homem desde o nascimento. Desde quando a gente nasce, nós temos uma forma de comunicação, seja por meios de sons, como choro, palavras, os recursos linguísticos que a gente vai desenvolvendo depois, né, que são falados ou escritos, ou ainda por meio de gestos e expressões não verbais. Cada indivíduo vai apresentar uma forma única de se comunicar. Aí eu vou passar para vocês esse vídeo. É um vídeo bem curtinho, tá? Que ele vai mostrar como o outro te vê. A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. Quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando
Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem. Ele deve saber ouvir. Então aqui, né, a partir do que vimos, até esse momento em nosso encontro, qual que é a relação que a gente pode estabelecer entre a comunicação e o feedback formativo, né? Alguém gostaria de comentar algo a respeito? Isso quer ter uma parte normal, quer esperar o tempo certo, quer fazer cesárea. Oi, Maria Rosa, pode falar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia. Então, eu vejo, são duas coisas diferentes. Você pode comunicar-se com o professor, no caso, informalmente, é uma comunicação, a gente tem mais afinidade com alguns, inclusive, né? Dentro do feedback formativo, a gente precisa ter muito cuidado, né? Muito cuidado ao falar com o professor, muito cuidado A gente não está aqui para julgar ninguém. Cada um tem o seu jeito, cada um desenvolveu uma maneira de dar a sua aula. Quem está chegando agora, a gente pode ajudar mais ainda, porque, de certa forma, quando o professor começa a dar aula, ele ainda não tem aquela personalidade formada como professor. Com o tempo, ele vai adquirindo. Então, aqui na escola, por exemplo, eu estou há 12 anos. E a maioria dos professores lotados aqui, eu conheço cada um deles, a maneira de dar aula, eu sei como que eles trabalham. Muitas vezes eu vou ao corredor e vejo e sinto vontade de entrar na sala de tanta aula gostosa que está tendo. O professor falando, usando de bom vocabulário, o professor usando de didáticas diferentes, muito interessante. Na hora da comunicação e fazer o feedback, a gente tem que ter muito cuidado. Geralmente, nesse momento do feedback, eu levo uma mensagem, né? Tiro uma mensagem bacana, assim. Eu gosto muito de Eduardo Galeano. Eu sempre falo daquela mensagem conhecendo o mar. Então, nós estamos aqui para ajudar a conhecer o mar, um mar diferente, um mar que as pessoas ainda muitas vezes não conhecem, ou um mar transformador. A partir daí, eu começo a conversar com o professor, passar para ele, não dizer eu vi dessa forma, mas dizer, professor, será que não seria interessante fazer dessa forma ou daquela forma, porque a turma é um pouco mais agitada, tem 3 grupos diferentes ou 4 grupos diferentes na sala de aula, e de alguma forma nós temos que trabalhar para que chamemos a atenção de todos, porque você é o professor da sala, né? Nunca tive resistência aqui dos professores em relação a isso, ao contrário. Eles falam assim que se precisar assistir a aula, posso ir quando quiser. Aliás, eles até gostam disso. Quer ir lá assistir minha aula? Nunca quase dá tempo, só quando a gente conversa mesmo antes, vai lá. Por exemplo, agora, nesse momento em que todos os professores estão fazendo o curso de formação, e eles precisam fazer a implementação, eu acho que eu já fui em umas 10 turmas, para assistir a implementação deles e dar o parecer pedagógico, inclusive eles colocam lá, dentro da apresentação deles, colocam esse parecer pedagógico. Eu acredito que é um momento muito interessante. Alguns têm dificuldades, a gente está aqui para isso. Desde que a gente faça uma comunicação bacana, não tem um não para a gente. Sempre que você vá conversar com o professor, não existe não quando você se coloca no lugar dele também, porque não é fácil para ninguém.
E aqueles que estão começando agora têm bastante dificuldade, eles trazem coisas novas da faculdade, coisas mais lindas, mas às vezes eles não têm o domínio de sala de aula. Aí entra o pedagogo para poder ajudar, entra a direção que precisa ajudar também, né? Eu acho muito interessante fazer esse feedback. E, mais uma vez dizendo, nunca recebi um não do professor. Tenho um bom relacionamento com eles. É isso, professora. Legal. E a comunicação, ela está inerente, né, às nossas características, e para nos comunicar a gente utiliza, né, diferentes recursos linguísticos. E os momentos de feedback, né, formativo entre os pedagogos e os professores, ele é um espaço privilegiado para estabelecermos uma comunicação com os nossos pares e utilizá-la de forma favorável no processo de formação continuada em serviço, né? E a expectativa, né, é que eles tenham, né, esse retorno, um retorno formativo, porque ele é fundamental, pois dependendo de como a gente pontua algumas situações, principalmente algumas situações até que são um pouco mais delicadas, o feedback ele pode ou não atingir o objetivo esperado, que é a ressignificação das práticas educativas, nesse contexto que entra a comunicação assertiva. E quando se fala na comunicação interna, né, prioriza-se a importância da relação que se faz necessária entre o gestor e os funcionários. É nessa relação que toda a organização escolar deve investir de forma bem abrangente, pois a comunicação clara e precisa entre a fonte e o destino, ela influi decisivamente na produtividade de cada indivíduo, né? Ao contribuir para a satisfação pessoal demonstrada a partir da competência profissional. Então, a comunicação, ela é um dos grandes desafios da gestão da escola e ela é fundamental para o desempenho satisfatório dos alunos e o bom relacionamento entre equipe e toda a estrutura escolar como um todo, né? Os pais, os estudantes, os professores, então envolve todo um contexto, né? Não só nós, os professores, a direção. E aqui, gente, com, né, a nossa experiência, aqui nós vamos colocar em prática, né, os nossos conhecimentos, né, específicos aí sobre comunicação assertiva e o feedback formativo. Aqui, gente, é um exercício bem tranquilo, tá? O que é uma comunicação assertiva e o que é um feedback formativo. Aqui eu vou colocar para vocês, ele é um mapa mental. Eu vou fazer uma cópia do documento e vou colocar no chat para vocês. E o que, que vai acontecer aqui? Vocês vão escolher, gente, um dos balões, tá? Não precisa escolher os dois, vocês podem escolher ou um, ou o outro, ou da comunicação, ou do feedback, tá? Deixa eu só duplicar aqui para vocês terem espaço, porque tem bastante gente hoje na turma também. Pode escolher de forma aleatória, tá? Não precisa ser um slide por cursista, tá? Que eu vou colocar bastante, porque às vezes o pessoal gosta de escrever tanto do feedback quanto da comunicação assertiva, gosta de escrever dos dois. Então, eu vou colocar, porque como a gente está com um número grande hoje aqui, né, de pessoal, então vou colocar porque aí facilita para quem quer escrever também, para ter espaço. E é rapidinho aqui para duplicar, também não tem problema. Então, vocês vão escolher um dos balões aqui, gente, de forma aleatória, tá? Pode escolher ou só do feedback, ou só da comunicação assertiva, ou se vocês quiserem escrever dos dois, eu quero escrever do feedback, quero escrever da comunicação assertiva, tá? Não tem problema. Já coloquei o documento
ali no chat, vocês vão acessar e vão escrever o que vocês entendem sobre o que é uma comunicação assertiva, tá? Com as palavras de vocês, e vão escrever o que é um feedback formativo, com as palavras de vocês, tá? De uma forma bem simples, algumas palavras, uma frase que exemplifique isso, o que é um feedback ou o que é uma comunicação assertiva, tá? De uma forma bem simples, bem tranquila. Não precisa escrever dos dois, pode escolher ou o feedback ou a comunicação, tá? Vou dar um tempinho para vocês escreverem e nós já retomamos aqui, tá bom? Uns 3 ou 4 minutinhos. Aí nós já retomamos. Professora, minha conexão caiu, daí eu perdi o link. Ah, eu vou postar de novo. Peraí, deixa eu abrir aqui o documento. Já vou colocar novamente ali no chat. Pronto. Acabei de pôr. Professora, a senhora podia... Ah, obrigada.
Pessoal, só retomando então aqui, a compartilhamento das ideias que vocês colocaram com relação, né, ao feedback e à comunicação assertiva, né, eu acompanhei ali, vi que vocês conseguiram, né, colocar ali as ideias principais, né, com relação à comunicação assertiva, com relação ao feedback. Alguém gostaria de comentar o que conseguiu escrever? Professora, eu coloquei o feedback ali número 1, que é estratégia que ajuda a desenvolver as habilidades dentro do trabalho do docente. Que é o feedback, quando você fala com ele né, sugestões, obviamente ele vai desenvolver maiores habilidades ou outras habilidades para poder trabalhar. Legal, é bem por aí mesmo, acaba desenvolvendo, né, outras habilidades. Uhum. Bacana. Bacana, gente. Alguém mais gostaria de comentar alguma, né, colocação, alguma? Indiane, pode falar. Eu coloquei ele no feedback, no 2, que ele tem por objetivo de orientar, né, identificar o que precisa melhorar e o que está dando certo. Porque a gente também tem que fazer um feedback não focando só nos pontos negativos, mas sim no positivo. Legal. É isso aí, gente. Então, né, as ideias que vocês colocaram, elas estão de acordo com a prática que vocês exercem, né, orientando o professor. E aqui nós temos, ó, a fundamentação, né, do que é uma comunicação assertiva. Ó, a ferramenta que põe em prática a capacidade de produzir um discurso de forma clara e objetiva, facilitando a compreensão do receptor, reduzindo ruídos e garantindo uma comunicação eficaz. O princípio fundamental da assertividade é o respeito mútuo entre as pessoas e desenvolvimento da habilidade de ouvir e aceitar o que o outro tem a dizer sem deixar de lado suas próprias opiniões e sentimentos. Quanto ao feedback formativo, são aqueles orientadores da ação e do pensamento, de modo interativo, dialógico, o qual ajuda a compreender o que se fez e se observa através do questionamento e da reflexão conjunta, das reflexões conjuntas. É um processo formativo, né? Como o próprio nome já diz, feedback formativo. Então, as palavras que vocês conseguiram colocar lá, né, nos balões, lá naquela atividade, elas estão também contempladas aqui nas fundamentações, né, teóricas do que é uma comunicação e o que é um feedback formativo. E aqui nós temos alguns elementos, né, que eles são fundamentais quando a gente vai tratar da comunicação assertiva no feedback. Então, quando nós temos, por exemplo, domínio do conteúdo que está sendo tratado, né, isso ele é muito bem visto, né, quando você está ali tratando daquele conteúdo, né, quando você está, por exemplo, trabalhando, não que você vá ter domínio do conteúdo que o professor está trabalhando, quem vai deter o conhecimento específico daquela unidade curricular é o professor mesmo. Mas quando você está ali tentando desenvolver com o professor alguma estratégia metodológica, né? Alguma metodologia ativa, isso nós, né, temos, né, nesse quesito nós também temos esse domínio e esse conteúdo do qual nós estamos falando. A questão da emoção, a questão da entonação da voz, né, que também fala, né, também tem uma comunicação assim, em cima disso. Também ser ouvinte, né, não só falar.
E a questão da naturalidade, né, de você estar desenvolvendo as coisas ali com naturalidade, né? E aqui tem um material de apoio, gente, que traz um exemplo de um feedback não assertivo, né, com uma comunicação não assertiva, e o exemplo de um feedback com uma comunicação assertiva. Eu vou fazer a leitura, mas também vou passar para vocês no chat, para vocês acompanharem, porque aqui ele vai abrir pequeno e de repente é ruim de vocês fazerem o acompanhamento, né? Apesar de eu fazer a leitura, mas vou disponibilizar no chat só para vocês fazerem o acompanhamento dessa leitura desse material. Então, o exemplo aqui. Então, eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Já disponibilizei no chat o material, só para vocês terem uma ideia, tá? Dessa comunicação não assertiva nesse momento do feedback, e um exemplo, tá? E um exemplo de uma comunicação assertiva no momento do feedback. Então, aqui a pedagoga chega, então esse aqui é o feedback, né? E um exemplo de comunicação não assertiva. A pedagoga chega, aborda o professor e fala: professor, precisamos conversar sobre a sua última aula. Eu realmente não entendi porque você não fez perguntas simples para ativar o que os estudantes já sabiam sobre o tema. E o professor responde: então, pedagoga, eu tentei focar no conteúdo que precisava dar conta e acabei esquecendo dessa parte. E a pedagoga continua: isso não pode acontecer. A participação dos estudantes é crucial para o aprendizado. Se você não envolvê-los desde o início, como vão se interessar pelo restante da aula? E o professor responde: geralmente eles não se interessam muito, risos, mas compreendo, quis ganhar tempo na aula. Continuando, o pedagoga responde: nas próximas aulas, não ignore essa questão, professor. Os estudantes têm conhecimentos prévios que devem ser valorizados. A sala também estava organizada de uma forma que não favorecia a interação. Você percebeu que alguns estavam isolados? E o professor respondeu: não me atentei a isso. É tudo tão corrido e rápido, vou tentar mudar na próxima vez. E a pedagoga responde: é preciso se comprometer, professor, a fazer essas mudanças, incentivar a participação e a interação dos estudantes. Faz parte do seu trabalho. Vai dar certo com seu empenho e esforço. E o professor responde: eu realmente não pensei que a distribuição das carteiras poderia interferir na interação deles nas aulas. Tá? Esse é um exemplo de uma comunicação não assertiva. Agora, vamos ver um exemplo de uma comunicação assertiva no momento do feedback, tá? A pedagoga chega e aborda o professor. Olá, professor, como você está? Vamos conversar sobre a sua última aula, mais especificamente sobre a interação dos estudantes com as atividades propostas? O professor responde: estou bem, obrigado. Claro, estou aberto ao feedback. O que você observou? A pedagoga responde: eu notei que, embora você tenha apresentado o conteúdo de forma muito clara, não houve um momento inicial da aula para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Você percebeu essa questão? O professor responde: não percebi. Eu realmente me concentrei em apresentar o material da aula, mas não me atentei a isso. A pedagoga responde: isso acontece. É ótimo que possamos refletir juntos sobre isso e pensar em possibilidades para as próximas aulas. Fazer perguntas simples e criativas no início da aula pode ajudar a colocar o assunto em discussão e motivar os estudantes a participar. O professor responde: faz sentido. Realmente poderia ter perguntado algo simples no início da aula que não comprometesse o tempo. Você tem alguma sugestão que eu poderia fazer isso na prática? A pedagoga responde: claro, planeje perguntas provocativas para o início da aula que dialoguem com o dia a dia dos estudantes.
Outra possibilidade é aplicar uma técnica de gestão de sala de aula que você conhece, a técnica bate e rebate. Vou mostrar para você. Então, aqui é um exemplo de comunicação assertiva, tá? Vocês conseguiram perceber a diferença, gente, entre um momento do feedback e o outro momento do feedback? Conseguiram perceber a diferença? Estava movinho já. Deu para ver, né? Pode falar, Maria Rosa. Professora, o primeiro momento deu a impressão que um estava usando de deboche com o outro, né? Na hora da leitura dá a impressão que, então tá bom, né? Tipo, aquela conversa que não casa mesmo. Então, um falando, outro retrucando, mas ao mesmo tempo deu a impressão que o professor era muito humilde, que ele não tinha percebido mesmo. Mas eu achei, assim, que foi mais picante o negócio. Tipo, você não fez? Na verdade, eu não fiz mesmo, coisas assim. Se for desse lado que eu percebi, não vai melhorar nunca, professora? Não vai melhorar. Desde que... A não ser que de forma respeitosa, como no segundo caso, eles comecem a conversar, se entender e saber qual é o objetivo de cada um ali e qual é o objetivo do professor na sala de aula. Verdade. O primeiro momento ele foi um pouquinho, né? Sarcástico, parece, né? É. Aí o professor também não se mostrou aberto ao feedback, né? No segundo momento, ele já se mostrou aberto e queria até conhecer a outra estratégia metodológica da técnica bate e rebate, que daí ela se mostrou ali aberta para fazer, né, a demonstração, né, para mostrar a ele como que funcionava a técnica. Então, já, né, ali ele se mostrou aberto. Oi, a Marta levantou a mão, pode falar? Até nas figurinhas que eles colocaram ali para ilustrar né, o momento, no segundo momento, como a pedagoga foi um pouquinho mais, né, generosa nas palavras, já deviam ter descruzado os bracinhos dela, porque quando você chega a falar com aquela carinha que ela estava lá, de braço cruzado, é que você não quer conversar com ninguém, você só quer dar uma bronca e sair de perto, né? Já começa por aí. O corpo, às vezes, fala mais do que o que a gente está falando verbalmente. Ali a expressão corporal também, né, já denota essa interatividade, né, da não assertiva com assertiva. Eriane levantou a mão. Essa é uma situação muito complicada, porque depende da pessoa, o jeito da pessoa. Tem pessoa que numa conversa casual parece que está brigando com você. Eu tenho bastante dificuldade, porque eu sou uma pessoa que não quero fazer para os outros que não façam para mim. Então, eu sempre chego de uma maneira mais suave. Mas tem gente que, numa conversa casual, parece que já está te xingando. Então, esse feedback aí é muito complicado. A gente tem que treinar os pedagogos, na verdade, fazer um treino para a gente poder ser bem assertivo. Porque eu tenho companheiros de trabalho aí que, até numa conversa ali, numa sala de um bate-papo, parece que está te xingando. Então, é bem complicado essa situação. As formas, né, de se expressar, as formas de você demonstrar, é como, né, foi demonstrado ali no roteiro, a questão da emoção ao transmitir, né, a sua mensagem, como falar, o tom de voz, então, a expressão corporal, tudo isso fala, né, transmite uma mensagem. Então, é bem complicado. E, às vezes, até inconsciente, de forma até involuntária, né? Às vezes, a gente está expressando de uma forma que nem a gente está percebendo, na verdade, que, né, de repente, a gente cuida tanto que, de repente, né, tem coisas que são até involuntárias, né, com a expressão corporal, de repente, que a gente está demonstrando. Mas, enfim, é algo para a gente refletir também, né? Pessoal, então aqui vamos, né, iniciar as apresentações, porque hoje nós temos ali, né, alguns colegas ali que eu vi que colocaram os nomes para não interferir, né, na questão do tempo. A questão, gente, da planilha compartilhada é a nossa planilha, tá,
que vocês colocaram o nome, como que vai funcionar o esquema do feedback? Quem apresentar, né, vai comentar na planilha aqui do colega, por exemplo. A Kellen apresentou, beleza. Ela é a primeira. Na sequência, vai vir a Ângela. A Ângela vai apresentar, aí a Kellen vai pôr o nome dela aqui, né? Kellen vai pôr o nome dela aqui. Então, o primeiro vai comentar do segundo e vai colocar aqui, em poucas palavras, gente, de forma bem resumida, um feedback sobre a apresentação do colega, tá? O primeiro comenta do segundo, o segundo comenta do terceiro, o terceiro comenta do quarto, o quarto comenta do quinto, e quando chegar aqui no último, né? Por exemplo, a Indiane, que é a última, ela vai comentar da Kellen, porque a Kellen foi a primeira, né? Ninguém comentou dela. Então, a Kellen, ela vai fazer a abertura do feedback na planilha, do comentário, com a Ângela, né? Mas quem vai comentar da Kellen? Quem que vai fazer o feedback da Kellen? Né? A Indiane, que é a última que vai apresentar, né? Porque a Sara Liz vai apresentar e vai fazer o comentário da Indiane, né? Coloca o nome aqui e faz o comentário aqui ao lado, na nossa planilha compartilhada mesmo. Gente, é um feedback bem tranquilo, bem simples, uma frase ali, né, que vai expor com relação ao que o colega apresentou, bem tranquilo. E a Indiane vai lá na Kellen, lá em cima, coloca o nome, né? Coloca o nome aqui, o seu nome, para saber quem que fez o feedback, né? Coloca o nome aqui, daí, ó, Indiane, e aí, ao lado, coloca o feedback. Escreve ali em palavras bem simples, gente, não precisa ser um texto, não precisa ser nada, nada muito extenso, tá? Até vou pôr a planilha aqui no chat, tá? Para vocês ficar aqui na mão já, para vocês também poderem, quem vai apresentar hoje, também já poder abrir ali e fazer o comentário, tá? Então, já pus ali no chat para vocês terem na mão, que daí fica mais fácil. O tempo, gente, de apresentação, uma média de 7 minutos para cada colega, tá? 7 minutos vai dar bem certinho o tempo pela quantidade de colegas que nós temos hoje para apresentar. 7 minutos dá bem tranquilo. E aí depois a gente vai para o momento final da nossa reunião, beleza? Então, a primeira é a Kellen. Kellen, você quer que eu compartilhe para você? Então, eu vi você. Pode ser, prof, se conseguir. Beleza. Eu acho que... Ah, e uma dica, gente, que eu vou dar para vocês, quem quiser que eu compartilhe a tela, tem que colocar o link ali na planilha, tá? Porque se eu for pegar o trabalho lá do Classroom para compartilhar, eu não consigo abrir no modo apresentação, tá? Ele vai ficar pequeno. Então, Prof, Oi. deixa eu tentar apresentar aqui, ver se eu consigo. Abençoados. Beleza. Como é que vocês estão no terceiro ano e estão entendendo? Senão eu abro aqui, porque você colocou ali você colocou no link, daí eu consigo abrir grande. Sim, ela vai postar isso. Deu certo? Deu, já estamos visualizando. Tá. Então, Daí assim, quando der os 7 minutos, gente, eu vou erguer minha mão, tá? Só para vocês saberem que já deu tempo, tá bom? tá. Beleza. Joia, prof. Posso começar então, prof? Pode começar.
Tá, então a gente fez a orientação aqui de hora-atividade com o 9º ano, tá? A gente fez o projeto de implementação com o 9º ano, e o primeiro passo que a gente foi identificar as necessidades da turma, né? Então, a gente pegamos, assim, vários professores, não só a professora de recomposição, de matemática, pegamos vários professores, conversamos com eles sobre a necessidade da turma, né? E aí fizemos a orientação durante uma hora-atividade. Na orientação, a gente mostrou para ela os dados, né, da escola, onde a gente está, onde a gente gostaria de chegar, e selecionamos algumas estratégias, né? E a principal que nós precisamos usar com a turma ali foi as REDs, os recursos educacionais digitais. Então, em relação às REDs, aí a gente fez, né, a relação do que a gente poderia trabalhar com ela, que seria a participação dos alunos, o comprometimento e tal, e orientamos a professora em relação a essa etapa. Depois disso, a gente foi até acompanhou a aula dela, a gente observou a aula dela, e aí a gente chamou ela para fazer um feedback para organizar. A gente acompanhou uma primeira aula e depois a gente organizou. A gente pediu para ela separar os alunos por níveis de proeficiência. Utilizamos o aluno monitor, né? Chamamos o aluno monitor para que ajudasse. E aí, numa aula do Khan Academy, que ela levou os alunos lá no laboratório, a gente percebeu que ela perdeu muito tempo até ligar os tablets, até organizar as senhas, né, o login, até entrar no login, a gente notou que ela perdeu muito tempo. Então, a gente orientou ela em sentido a isso, para ela já deixar o equipamento ligado, conversamos com a direção, ficou uma pessoa responsável, então os nossos tablets, eles ficam na biblioteca, então o que a gente combinou? Que toda vez que um professor for levar a turma lá, ele primeiro vai avisar a bibliotecária, vou trazer tal turma, né, tal horário, ela já vai deixar os tablets ligados, todos pré-conectados, que é só o aluno colocar. Preparamos uma folha com o login, com o e-mail dos alunos, né, para que fique à mão ali para os alunos terem na mão, quando chegarem lá, não tiver o e-mail, não souber o e-mail, a professora já ter na mão, para perder menos tempo, né? E com tudo isso, todas essas dicas, esses feedbacks que a gente trouxe para ela, numa segunda aula que ela foi, ela trouxe para nós que teve aproveitamento bem melhor, que os alunos por níveis de proeficiência e com a ajuda do aluno monitor, eles demonstraram maior interesse em participar. Por quê? Porque os alunos que não estavam conseguindo, eles tiveram o apoio do aluno monitor para auxiliar, um apoio individualizado, né? Os que já conseguiram mais foram sozinhos. E aí, prof, a gente conversou agora para as próximas aulas, a gente colocar um aluno que está num nível superior junto com um que tem mais dificuldade, para a gente tentar fazer isso, um trabalho em dupla, mas tentar fazer com que um auxilie o outro. Eles tiveram uma melhora na compreensão dos resultados, a gente trabalhou com as frações, né? E eles tiveram uma compreensão bem melhor, assim, demonstraram maior interesse, maior participação. Acreditamos que foi um ponto positivo, ainda temos muito para melhorar, porque a gente ainda tem alguns alunos que pegam o tablet e que, né, a professora tem que ficar em cima, porque eles não vão estar ali no Khan Academy, que eles vão acabar saindo, então, assim, precisamos melhorar alguns pontos, sim. Mas estamos acompanhando, né, diariamente com a professora. Essa nossa professora já é uma professora antiga da escola, então, assim, ela aceitou a nossa intervenção, ela esteve junto, ela trouxe alguns problemas que ela tinha, ela foi uma professora bem participativa e que aceitou, né, fazer parte disso. E essa como que eu posso te dizer, nossa interferência em relação aos tablets já está
foi algo que não está sendo só na aula de matemática, só na aula dessa professora. Então, todo professor que vai usar o laboratório de informática, que vai usar o tablet, já entra em contato com a bibliotecária, ela já deixa tudo ligado, tudo organizado. Alguns alunos que a gente sabe que são de sala de recursos, que vão esquecer o e-mail, já está lá o e-mail deles no computador, quando eles chegam, já tem direcionado, você vai usar esse computador, está aqui o teu e-mail, lembra da sua senha. Então, assim, está indo bem. Estamos agilizando o processo para não ter a perca desse tempo que nós tínhamos, né? Nós temos aqui na escola o curso técnico, temos desenvolvimento de sistemas, e a gente estava com um grande problema em relação ao laboratório, conseguimos mais um agora laboratório, então nós estamos com 3 laboratórios, né? Acredito que agora a gente vai conseguir suprir essa necessidade. Enfim, prof, a gente está cada dia enfrentando um desafio e buscando soluções, e em conversa, em diálogo com os professores, a gente está conseguindo achar uma alternativa, né? Uma busca para fugir desse. E agora temos um novo desafio, prof, que em relação, né, ao Khan Academy e a recomposição da aprendizagem, a gente teve os professores, mais um professor na sala, né? Nossa docência compartilhada. Só que nós estamos com um problema porque aqui quem pegou matemática não foi uma professora de matemática, e sim uma pedagoga que nunca trabalhou em escola, então, assim, estamos agora com esse novo desafio, e essa mesma professora que a gente fez a implementação com ela, estamos agora tentando auxiliar no outro ponto, mas vamos conseguir. E eu acho que esse foi o nosso trabalho, prof. Parabéns, ficou muito bacana. Legal. Realmente, essa docência compartilhada, se não for um professor já atuante, preferencialmente que já seja da escola, nossa, pedagogo que não trabalhou isso, que não, né, não tem essa vivência, vai ficar bem complicado, né, para orientar. Nossa Senhora. Detalhe, prof, assim, não desmerecendo, né, essas universidades à distância e tal, não desmerecendo o trabalho de um pedagogo, mas você pensa, eu fiz pedagogia à distância, nunca trabalhei em escola, né, eu trabalhava em outro ramo, e eu vou ajudar uma professora de matemática no ensino médio. Então, assim, eu como pedagoga, com 13 anos já numa escola, eu me sentiria totalmente perdida, porque eu não sei matemática do 3º ano. É algo que não faz parte da minha formação, né? Agora você imagina essa pessoa. Então, assim, bem difícil, bem complicado. A professora está, assim, bem nervosa, ela diz que ela tem mais um aluno na sala, né? Verdade. Nossa, bem complicado mesmo. Um grande desafio pela frente, né? Mas muito bem, parabéns. Agora vem a Ângela. Ângela está online? Estou online, aguardando. Você vai compartilhar ou quer que eu compartilhe? Vou compartilhar. Beleza. Apareceu? Apareceu, tá certinho. Aí, se passar muito do tempo, eu vou levantar a minha mão, tá bom? Só para vocês saberem. Ok. Tá, eu coloquei a tela inteira, não estou vendo ninguém. Então. Tranquilo. Então, vamos lá. Eu sou a Ângela, né, pedagoga do Colégio Prefeito João Maria de Barros, em Campina Grande do Sul. E eu trabalhei com os professores do 3º ano da recomposição em língua portuguesa. Então, assim, queria falar que, primeiramente, a gente retomou aquele plano de ação que a gente fez lá no início do ano, né, com todos os professores e na parte da recomposição. Então, com esses professores que pegaram a recomposição,
Claro, vou falar agora exatamente das professoras de língua portuguesa, tá? Não vou falar do geral, mas né, eu apresentei os dados, né, do SAEB para esses professores, a matriz de referência, as competências e habilidades avaliadas. E a partir daquele plano lá que a gente tinha feito no início do ano, a gente começou a analisar o que já tinha sido feito, o que não tinha sido feito, situar mesmo os professores, né, da recomposição. Expliquei a importância do SAEB para a escola, como os resultados impactam no planejamento pedagógico, né, para toda a comunidade escolar. Discutimos também o papel de cada um da escola, dos alunos, enfim, de toda a comunidade escolar para esse processo de preparação dos alunos. Distribuir todos os materiais que a gente tem, né, aqui partindo do curso também, do Formadores, tudo que a gente está conseguindo de material, informativos, eu elaborei uma apostila, né, e a gente tem trabalhado essa apostila junto com os professores também, dando esse assessoramento para como ele vai para a sala de aula, como ele vai organizar a sua aula de recomposição. Um ponto assim bem legal que eu tenho feito, que tem ajudado, são os questionamentos propositivos, né, que a gente aprendeu aqui no curso. Eu acho que tem sido bem válido assim para os professores esse momento de hora-atividade que praticamente a gente está fazendo hora-atividade quase toda semana, né? Porque a cobrança tem sido bastante, né, para nós, enquanto escola, professores, direção, enfim. Então, a hora-atividade tem sido constante, o acompanhamento, né? Até porque todos os professores também estão fazendo formadores, né, na recomposição. Então, assim, um dá feedback para o outro, um vai auxiliando o outro. Aí, assim, chegou, né, o segundo professor na escola. É um desafio ainda para a gente, né? Porque é um casamento ali entre eles, até a gente alinhar totalmente, né, o pensamento das duas professoras, adaptar uma com a outra, como vai ser o trabalho, isso ainda está sendo um desafio para nós, enquanto escola também. E esse alinhamento a gente tem feito na hora-atividade também, de conversar, de colocar os dados dos alunos, como é que está a turma, o que eu vou fazer, o que eu posso auxiliar, para que as duas trabalhem, né, em sintonia ali, não seja uma mais que a outra, né, na sala de aula. Então, ali a gente tem apresentado os dados do IDEB, as metas que a gente quer atingir, exploramos todos os materiais simulados do Acerta Brasil, os descritores da prova, planejamento, aulas do RCO, até eu coloquei aqui no meu... eu imprimi um planejamento ali do Acerta... do RCO, e o planejamento de recomposição, até algo que chamou a atenção da gente, foi os tipos de textos tweet e slam. Então, assim, a gente não sabia o que era isso até então, né? São coisas que vêm agora para a gente, e é importante a gente ter esse planejamento em mãos também para trabalhar com o professor. Porque o que é o slam, né? Até a gente foi buscar o que era o slam, que ele é mudado, né, os nomes das tipologias, dos gêneros textuais, e esse seria uma competição de poesias faladas que traz questões da atualidade para debate. É uma expressão inglesa que se assemelha ao som de uma batida de porta ou janela. Então, assim, por que a importância de trabalhar esse texto, né? Outra questão é o tweet mesmo, o tweet que vem da plataforma Twitter, né? É o ato de escrever uma mensagem rápida. Então, essa hora-atividade como formação é muito interessante, porque a gente também vai aprendendo junto, sabe, com os professores. Sugerir layout diferenciado da sala, para que cada aula o professor pode mudar o layout das carteiras, né, trabalho em grupo, trabalho em círculos. Realizei combinados para observação de sala de aula. E o foco que eu planejei foi o clima de sala de aula, clima escolar, com a motivação e engajamento dos estudantes. Aí, depois, né, da observação, usei a rúbrica de observação para fazer os apontamentos e apresentei o feedback para as professoras de recomposição, né, usando também as questões propositivas, que eu achei muito legal
essa parte Então, assim, sobre a aula em si, a professora, ela trabalhou um forms com os textos dos descritores, né? E depois de trabalhado esse forms, ela colocou eles lá no data show, né? E foi olhando item por item lá como é que foi esse engajamento dos alunos, se eles conseguiram. É mais como também um forms diagnóstico também, para detectar como é que estão os estudantes, né, até esse ponto. E depois ela foi retomando, né? Claro que a aula continua, né? Esse trabalho, assim, é um trabalho que envolve toda semana a gente está em sala de aula, está auxiliando, está vendo como é que está sendo o resultado, né? Ainda não tem, assim, digamos, um feedback pronto, né? Para a gente dizer que, é isso, atingimos, né? É uma constante, né? E outra coisa também que eu tenho feito com os próprios estudantes é entrar em sala, falar com os estudantes, explicar para eles o que é esse sistema de avaliação da educação básica, por que é importante a gente se preparar, ao final do terceiro ano, né, quais habilidades vocês têm que dominar. Então, e coloquei também ali um engajamento para toda a comunidade escolar, né, que é envolver as famílias, capacitar sempre os professores, né, com workshops e estratégias para a aplicação do SAEB, monitorar a evolução por meio de gráficos e relatórios, ajustar as estratégias conforme a necessidade identificada, revisar as provinhas lá, quais os itens mais cobrados, dicas de gestão, simulados, aulão. Ontem, inclusive, tivemos um aulão, chamamos um professor de fora, ele é um professor de cursinho, o nome dele é Carlos Azeitona, não sei se alguém já conhece. Ele foi dar um aulão para os nossos alunos ontem do terceiro ano, juntamos os terceiros. Então, assim, são proposições que a gente tem feito também, né, para estimular mais, né, para que realmente a gente tenha um bom desenvolvimento na prova do SAEB. E motivar os estudantes em todo o tempo, né, para que eles se sintam pertencentes, para que eles queiram fazer com qualidade essa prova, que eles compreendam o que são esses descritores, por que eu preciso desenvolver essa habilidade. E assim tem sido o trabalho, né? Mas especificamente com a professora de língua portuguesa, né? As professoras. E foi isso, gente. Parabéns, Ângela, ficou muito bom o trabalho, né? Parabéns, ficou bem bacana, bem completo. É pouco tempo, né, para a gente falar tanta coisa que a gente está dentro. Eu não sei quanto tempo deu, mas passou um pouquinho, tinha levantado a mão ali, mas deu certo. Enfim, é muito certo. Detalhe, né, que a gente precisa estar atento também, né, enquanto pedagogos, para auxiliar os nossos professores. Tranquilo. Agora é a Marta, né? A Marta quer que eu compartilhe, né? Isso. Beleza. Tá. Deixa eu só vou pedir para a Ângela. Ângela, você só termina o teu compartilhamento para eu colocar o da Marta na tela? Isso, beleza. Deixa eu abrir o da Marta aqui. Eu não sei onde foi parar a planilha do feedback. Eu vou pôr de novo no chat. Se puder Peraí. Colocar, obrigada. Vou pôr já. Já. Vou até colocar ela fixada para vocês não perderem ela. Já está lá. Tá, agora deixa eu compartilhar a minha aqui. Compartilhar. Deixa eu ir lá no relato. Aqui. Posso começar, professora? Pode começar, Marta.
a identificação do meu colégio, é o Colégio Professor Bento Munhoz da Rocha Neto, Paranavaí, implementação realizada no 9º ano. Aqui nós temos a foto no momento da hora atividade, que foi realizada no dia 2/4, com a professora Josiane Castro. Eu utilizei aquele material que nós usamos na nossa formação, se não me engano, na 3, né, para mostrar para professores, descritores, onde é que a nossa escola estava ou não, né, preenchimento da ficha de atendimento com a professora, e combinamos a observação da sala de aula, que aconteceu no dia 3/4, no 9º ano, na aula de recomposição de aprendizagem de língua portuguesa. Pode passar o próximo. O combinado que a gente fez foi que a observação seria feita na questão do material utilizado, questão da metodologia lá dos materiais, né? Aí a primeira foto ali acima é quando eu estava na sala observando, né? Me coloquei no começo da sala para não atrapalhar os alunos, que a professora estava usando a TV, né, o Educatron, e ela deixou bem claro, quando eu entrei na sala, ela já estava com o Educatron ligada, né, no conteúdo que ela ia utilizar, e ela também fez uso do quizzes, que ela já tinha feito com eles numa aula anterior, então ela deu a retomada para o conteúdo que ela ia trabalhar naquele dia. Ela foi lá, ela reabriu quizzes com os alunos, ela fez novamente os questionamentos dos quizzes, para os alunos poderem participar, e aí também a foto do material que a professora utilizou. Então, ela customizou este material do livro, né, da recomposição da aprendizagem, do Lacerta Brasil, e ela utilizou um texto somente, que ela já havia trabalhado com eles, para retomar o conteúdo e, a partir daí, ela fazer os questionamentos no material que ela produziu. Pode passar, professora. Próximo. E aí são, né, o material que ela utilizou, da lição 3, daí ela deixou lá bem claro para eles que página que era. Quando eu cheguei, os alunos já tinham ido buscar o material na biblioteca, porque a gente não entregou o material para eles, né? Tem o nome deles, o livro é individual, mas fica numa caixa na biblioteca, então todas as vezes que a professora precisa do material, eles já sabem, eles já vão lá buscar certinho. Aí a professora trabalhando com eles, aí na imagem do Educatron, ela estava retomando qual era o descritor, então ela deixou bem claro que descritor que ela estava trabalhando naquele dia, que foi o D14, que era discernir o fato de uma opinião relativa àquele fato. Então, a participação dos alunos foi muito boa, né? A única coisa, assim, que depois no feedback que eu dei para a professora é que ela se atentou mais ao grupo que estava participando, né, dando as respostas, e o grupo que não estava interagindo muito, né, do outro lado da sala, ela deixou eles meio sem muita atenção. Aí ela disse que também não tinha percebido isso, né, que ela, na próxima vez que ela fosse utilizar a técnica lá, que era entre pares, e ela ia se atentar um pouco mais a outro grupo. Outra sugestão que eu dei para ela é que ela colocasse aquele pessoal que estava mais engajado, que estava mais, assim, com as coisas na ponta da língua, ela mesclasse com o grupo de cá. Então, ela formasse os pares ou ela formasse os grupos. Daí a professora, as alunas trabalhando o material que a professora customizou, junto com o livro, e depois o momento do feedback, quando a professora assinou a ficha, daí na outra parte do material que a gente não vai apresentar aqui agora, tem também a foto do material que a gente utilizou para o feedback, né? Tudo que eu anotei, depois a assinatura da direção. E, assim, a professora está muito comprometida, ela não mede esforços em usar o material que já tem, ela produziu o próprio simulado,
ela já aplicou nessa turma um primeiro simulado, o nosso núcleo já aplicou outro simulado. Ela é uma professora que está em estágio probatório também, né? Ela faz o curso dos formadores, faz o curso dos formadores do probatório, e ela, assim, ela está bem aberta a todas as sugestões, ela acolheu a sugestão que eu dei para ela no feedback, e me convidou para assistir uma nova aula, né, assim que der, para ela, né, assim, de repente mostrar que aquilo que eu sugeri está dando certo. Tá bom? É isso, professora. Legal, parabéns. Ficou muito bom também. Bem bacana o seu trabalho. O pessoal também reagindo nos emojis, bacana. Legal. Sara Liz, também quer que eu compartilhe, né? Isso, professora, por favor. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só fechar uma coisa para poder abrir aqui. Peraí. Vamos lá. Compartilhar. E deixa eu ir lá no relato. Aqui. Prontinho. Então, bom dia a todas. Meu nome é Sara Liz, eu sou pedagoga no Colégio Maria Helena Teixeira Luciano, e eu vou fazer um breve relato da minha implementação nesse colégio no 9º ano, na turma 9º ano C, na componente curricular de recomposição da aprendizagem de matemática. Então, para iniciar, eu vou falar ali o objetivo, né, da minha implementação, do trabalho da escola, que é elevar o nível de proficiência da escola em matemática de nível 3 para o nível 4. Então, para iniciar, eu fiz uma dinâmica com os professores, a princípio os professores de português e de matemática, de recomposição. Eu fiz uma dinâmica musical com eles. A gente levou os instrumentos, o professor de matemática, ele toca violão e tal, e a gente pediu para que os professores lembrassem de músicas que expressassem a frustração deles em relação à defasagem dos alunos. Então, a gente quis trazer primeiro digamos que foi um desabafo musical, assim. Os professores lembraram, a letra dessa música tem a ver com como eu me sinto, ou como eu já me senti em sala de aula. A gente fez isso para que a gente pudesse fazer essa primeira fala, né? E para fazer a análise de contexto, né? Da prática docente, dos resultados dos níveis de proficiência da escola com base na matriz de referência do SAEB e das habilidades correlacionadas a esses níveis, né? Então, foi uma forma, assim, de trazer os professores, da gente conseguir fazer uma roda de conversa mais aberta. Após isso, foi feito eu fiz um agendamento, né, dos encaminhamentos, de acordo com os horários dos professores. Nesse momento, a gente recebeu, então, o segundo professor, mas foi um processo, assim, meio que esse professor veio, ele estava nesse primeiro processo, e daí depois do meio, esse professor saiu, que ia trocar, e depois ele retornou. Então tem uma parte que eu trabalho com 2 professores e uma parte que eu trabalho com um só. Aí, então, eu fiz o assessoramento da hora-atividade, na construção de um planejamento conjunto com o professor, tendo como base os descritores de menor acerto e orientando os professores ao uso das respectivas aulas do RCO. Então, eles escolheram as aulas, né, que englobavam as habilidades ali necessárias, e a gente fez uma breve estruturação da sequência das aulas, né, para melhor visualização de seus objetivos e resultados. Aqui e daí essa primeira foto aqui do assessoramento da hora-atividade, a gente foi construído um simulado, eles pediram para fazer um simulado para a prova do SAEB. Pode trocar, professora. Isso, então, nesse assessoramento da hora-atividade, né, eu elaborei alguns questionamentos
com esses professores no intuito de argumentar, instigar, propor e orientar esses professores. E fiz o uso ali de uma apostila que a gente teve ali no encontro 5, sobre as possibilidades para recompor a aprendizagem, né? Então, fiz uma relação entre metodologia ativa e estratégias de ensino. Foi bem legal, levei várias ideias para eles gostaram bastante. Aí aqui a sugestão, né, a sugestão da construção de um simulado do SAEB para especificar ainda mais os níveis de proficiência dos alunos das 3 turmas do 9º ano. Esse simulado interno da escola foi feito com nós temos 3 turmas e no 9º ano foi feito com as 3 turmas, porque os outros professores ficaram muito interessados. Então, a gente fez esse simulado para que esses níveis ficassem ainda mais particulares ali da nossa escola. Aí, então, eu fiz o agendamento da observação de sala de aula, né, e apresentei para os professores a frente de trabalho que seria observada, né, que é clima de sala de aula, né, porque na nossa escola a gente ainda está nesse processo de modificação desse perfil da observação em sala de aula, do assessoramento em hora-atividade, que tempos atrás ainda era tido como vigiar a aula do professor, ou assessoramento de uma forma como se estivesse ali dando uma lista de obrigações para o professor, né? O feedback formativo foi voltado a uma olhar acolhedor às limitações da turma e do próprio professor. Quando, na observação de sala de aula, estava um professor só, o outro tinha saído, e eu percebi nesse professor, um pouco de insegurança, né? No feedback, não na aula. Na aula ele fez bem e tal, mas no feedback ele ficou pontuando as coisas que tinham dado errado, que ele achou que não estava tão bom. Então, eu fiz um olhar acolhedor às limitações da turma e do próprio professor, com questionamentos para reflexão e reelaboração e aprimoramento da prática docente. Então, ele não ficou tão contente com algumas práticas nessa aula. Lembrando que essa aula observada foi uma aula de revisão, de preparação para esse simulado que eles construíram. Então, foi uma aula ali em que o professor trabalhou aqueles descritores, porque haveria o nosso simulado interno. Então, foi uma aula bem específica. Então, como ele ficou insatisfeito com algumas partes da aula, eu dei, então, a sugestão de que ele fizesse novamente essa aula, já que a gente vai ter daí o simulado ainda, né, o outro simulado do SAEB, propriamente dito, e daí eu sugeri que ele reelaborasse essa aula e fizesse, então, da forma que ele achava ali melhor ainda, né. Então, concluindo, observou-se um novo perfil de assessoramento da hora-atividade, quando o foco não são as listas de cobranças quantitativas. Existe uma nova receptividade e observação de sala de aula, quando se sabe em qual frente a sua aula será observada. Então, achei isso bem importante, quando a gente deixa ele claro para o professor o que será observado na aula, né? Não nele pessoalmente, né? Porque eu senti essa insegurança quando o professor foi falar da sua própria aula, que é aquela insegurança normal dessa visão que a gente tem muito julgadora da gente mesmo, né? O professor Regente 1 recebeu as observações e orientações do feedback formativo de forma positiva, refletindo sobre a possibilidade de repensar os pontos de atenção como possibilidade de crescimento. Então, foi bem significativo, houve uma mudança e, para mim, foi bem relevante. Obrigada. Parabéns, ficou muito bacana. Olha quanta riqueza que vocês trazem aqui com os trabalhos de implementações, né, que vocês estão colocando, quantas coisas, né, bacanas que vocês estão trazendo. Muito bom também. Agora vem a Indiane. A Indiane também pediu para compartilhar. Isso. Então, eu já vou colocar aqui, compartilhar esta guia. Aqui, relato de implementação. Prontinho, tá na mão. Deixa eu só aumentar aqui, prof. Obrigada.
Então, eu escolhi uma turma de 9º ano, né? Na questão ali da professora de recomposição de português, que é o que a gente está vivendo agora, né? Tudo recomposição. E é um pouquinho difícil ali na questão de sentar na hora de atividade, porque é a correria do pedagogo, uma loucura na escola, mas deu certo. Então, quando eu chamei a professora para fazer o acompanhamento da hora de atividade, a gente retomou as questões que foram feitas lá no estudo e planejamento, onde foi apresentado todos os números da escola e aonde a gente quer chegar, né? O que a gente precisa atingir. E a gente trouxe algumas propostas para essas turmas de recomposição. Então, a gente está fazendo, tanto com os nonos e os terceiros, um café com a direção. Então, a gente tira uma aulinha nessas aulas de recomposição e a gente conversa com os alunos, mostrando para eles a importância, né, da recomposição, o que é o SEB, o que a gente precisa, a importância deles participarem. E no finalzinho ali a gente já pega esses alunos que estão tendo mais faltas e a gente já dá uma orientada, mostrando o que a gente realmente precisa ali, né? Mostrando o BI para eles, o que a gente precisa que eles façam para melhorar. E depois vem o café mesmo, onde cada aluno traz um prato, a gente também, né, coloca ali um café com eles. E é bem legal essa troca de experiência. Tipo, os alunos, eles passam para a gente o que eles estão sentindo, o que eles sabem, porque muitos ouvem falar, mas não sabem o que é, né? Então, nesse momento, a gente aproveitou para tirar essas dúvidas. Então, realizei o acompanhamento ali da hora de atividade com a professora. Ela identificou os conteúdos onde tinha a maior defasagem, de acordo com os números que eu já tinha mostrado para ela, né? E como a gente ia prosseguir dali. E o que a gente precisava atingir. Então, na observação da sala de aula, eu já tive um olhar para identificar algumas coisas que a gente poderia ajustar e alguns conteúdos, né, que ela poderia trabalhar de alguma maneira diferenciada. Então, montei algumas estratégias para elas, voltada para essa questão da recomposição, e registrei essas práticas, né, nos meus documentos, né, do acompanhamento da hora de atividade, e a professora também, quando veio para o feedback, ela registrou e ela colocou em prática, porque ela me chamou depois para assistir novamente, né, e foi muito legal, porque ela viu que estava dando certo. Então, a questão de mudar o layout da sala, fazer trabalhos em dupla, em grupo, colocar o aluno que já está mais engajado com aquele aluno que não está tão engajado. Então, foram práticas que ela foi adotando no dia a dia e que deu muito certo. Então, ali ela reconheceu, né, o que estava dificultando o trabalho e que ela conseguiu melhorar. Então, foi um feedback bem tranquilo. A professora entendeu essa importância do acompanhamento da hora de atividade, porque a gente tem um pouco esse receio dos professores de ter um pedagogo na sala de aula ali observando, eles pensam que a gente está ali para avaliar eles, né? E não para ajudar. Então, os professores, eles têm esse outro olhar quando eles estão na recomposição. Então, após isso, a professora ela me procurou e a gente começou a trocar ali os relatos do que tinha dado certo. Pode passar, prof, para a próxima tela. Então, ela colocou em prática, né, as atividades em grupos, dos jogos pedagógicos, para estimular a participação dos alunos. Ela utilizou quizzes, então ela propôs ali que os alunos montassem os quizzes e que fosse utilizado até o pico de maestria, onde é uma competição interna na plataforma, e que é muito legal, porque é uma competição bem interativa. A questão do CAM, ela também já está usando. Então, o CAM, alguns professores não utilizavam, porque pensavam que era só para matemática. Depois que eu tive conhecimento aqui que não era só para matemática, e eu comecei a passar isso para os professores. Então, teve uma melhoria bem legal ali na socialização, no engajamento dos estudantes nesse processo. Né, ela percebeu que o rendimento dos alunos já aumentou, a participação deles durante a aula também está bem melhor. Os alunos que estavam desmotivados, eles começaram a ter um interesse maior na participação. Após o café, eles também estão tendo mais frequência nas aulas, porque eles entenderam a importância desse processo. Então, ele teve um fortalecimento da prática do docente, né, com a troca de experiência.
ainda mais que agora são 2 docentes em sala de aula, então, na questão ali das professoras de português deu muito certo. Na questão de matemática, a gente também está enfrentando uma dificuldade aqui, na questão, né, das 2 professoras em sala, que é o mesmo que a Kellen falou, então aqui também não é diferente. E está bem tranquilo, está um ambiente bem colaborativo, está focando bastante no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e está dando muito certo. Então, além de ter o feedback para os professores estão procurando a gente para dar um feedback também, que está dando muito certo. Então, foi esse o relato ali da implementação, mas as nossas estratégias, por enquanto, está dando certo. Os colégios cívicos aqui da região de São José dos Pinhais se juntaram e estão fazendo simulados onde eles compartilham, né, as questões, e daí todo mundo faz o mesmo simulado, porque vem questões aqui do Zildo, vem questões do Padre, vem questões lá do Arnaldo, então todos eles se juntam e fazem um único simulado, onde todos os alunos vão estar vendo as mesmas questões, porém nas escolas diferentes. Então está dando bem certo. E é esse o relato. Muito bom, parabéns. Muito bom mesmo, bacana. Gente, parabéns pelos relatos apresentados hoje, tá? Estão muito enriquecidos aí com as práticas, né, que vocês conseguiram colocar com a nossa, todo o nosso estudo, né, que a gente realizou durante os formadores, né? Eu acho muito bacana que vocês pegaram muito do que a gente utilizou no grupo, no GE, vocês colocaram em prática, né? No dia a dia de vocês. Então, isso é muito interessante, né? Bacana. Até eu, no meu dia a dia da escola, no contexto, eu coloquei muita coisa em prática, utilizando muito material aqui do grupo de estudos, tá? E é isso, gente. A gente vai compartilhando, trocando ideias e assim a gente vai enriquecendo o nosso trabalho, né? E é por aí. Eu vou colocar para vocês, gente, o link do formulário, tá? Para vocês irem preenchendo agora, que já a gente está indo para a finalização da nossa reunião de hoje. Acabei de colocar lá no chat, tá? Que é o registro de vocês sobre as impressões do nosso encontro de hoje, né? Com relação ao trabalho do tema e com relação, né, ao tempo que nós tivemos destinado às primeiras apresentações, que foram bastante válidas aí, já para o início. E, assim, lembrando vocês que até sexta-feira vocês precisam colocar, né, entregar o relato de implementação, né, a entrega definitiva do relato de implementação, dia 11 agora, até sexta-feira, até amanhã, né, tô achando que a semana é comprida, é até amanhã, na verdade. Até amanhã o relato de implementação, que vocês precisam postar. Semana que vem nós não teremos encontro, tá? Lembrem que é o feriado, então nós não teremos encontro semana que vem. E na última semana, na outra, ela vai ficar inteira destinada para as apresentações do restante do pessoal que não, né, não se organizou, né, para apresentar hoje, enfim, porque está ainda completando as atividades, vai apresentada aí na última reunião, tá, gente? Que é a R10. Então, não esqueçam de colocar lá na planilha a sequência, tá? Da apresentação com os nomes de vocês. Quem quiser que eu compartilhe a tela, daí é interessante pôr o link, que daí fica bem viável aqui, fica rápido. A durabilidade vai ser mais ou menos essa, tá? Eu vou ver a quantidade de pessoas que vai ter. Vai ser de 5 a 7 minutos, tá? O momento do compartilhamento vai ficar mais ou menos nisso, para vocês terem uma ideia. E acho que eram esses os recados que eu precisava dar para vocês, tá bom?
Daniele, pode falar? Professora, eu tô organizada para me apresentar na próxima reunião, que vai ser dia 24, né? Isso. Tá, eu queria ver com a senhora a possibilidade de eu fazer essa apresentação talvez amanhã com alguma turma que a senhora tenha, porque eu não me atentei às datas e dia 24 eu vou estar no meu dia de TRE. Então, realmente foi um equívoco de datas que eu tive, e eu queria ver se você consegue me encaixar amanhã em algum grupo se eu conseguiria apresentar. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu cronograma. Eu tenho uma turma só amanhã, que é a turma das 8h10. Nossa, eles estão praticamente fechados. É dia 23, É a minha professora. turma mais numerosa, que é a dia turma de 23, amor. É dia 23 a apresentação. Dia 23. Dia 24. Mas, desculpa, eu estou na turma de quarta-feira. Perdão, professora. Perdão. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 para apresentar amanhã. Amanhã não vai ser possível. De repente, semana que vem não tem apresentação, aí para outra semana, em outra turma daí. Mas para amanhã não vai ter como. Porque é a minha turma mais numerosa e eles já se organizaram e já fecharam a apresentação para amanhã. Então tá. Então não adianta, né? Porque daí o que dá para fazer? Eu posso encaixar você, por exemplo, dia... deixa eu ver aqui, peraí. Na outra semana, as apresentações começam dia 22. Eu posso organizar, encaixar você para minha turma do dia 22, tá? Não, fazemos assim, professora. Eu faço no dia 24 mesmo, que daí vai ficar melhor. Porque amanhã, porque a turma de sexta-feira é a turma, e ninguém desistiu, ninguém falta, é a turma mais numerosa. Não, tudo bem. Não, eu fico então para o dia 24 mesmo. Aí, talvez, a gente está com alguns espacinhos em branco, uma dessa eu coloco para me apresentar antes, e aí na hora da reunião a gente vê. Tá bom? Obrigada, professora. Beleza, qualquer coisa a gente puxa daí para o dia 22, 23. Veja lá, qualquer coisa me avise daí. Mas tá bom, amanhã, obrigada. infelizmente, não vai ter como, tá bom? Tá bom. Oi, Estelina, pode falar. Pessoal, eu gostaria de fazer, bom dia, uma pergunta sobre o docente 2 de composição. Aqui na nossa escola, só tem um professor docente de uma disciplina só, matemática. Será que está tendo algum equívoco? Ou todos têm as duas disciplinas? No caso, esse docente 2, ele trabalha somente com o professor de composição e orientação, ou ele trabalha com o professor da disciplina? Se vocês puderem me falar, porque eu fiquei em dúvida, porque no caso eu sou formada em matemática, sou pedagoga de manhã, e fui convidada para estar nessas aulas de composição de matemática. E eu estou, mas todo mundo está falando, todo mundo está muito louco para não saber quando. Mas quando eu entrei na sala, a professora Mil estava lecionando língua portuguesa. Então eu fiquei meio perdida, assim, a gente está tentando se adequar. E agora nas falas eu percebi que todos têm as duas, é isso mesmo? Confundo, pessoal, a Lidiana estava falando, se puder falar, quem sabe dar uma orientação melhor aqui. Porque, na princípio, a gente entendeu que era duas mesmo. O diretor é 2, nós participamos de tudo, e depois eles falaram, não, é uma só, e a gente está, assim, tudo louco. Obrigada, tá? Viu, Daniele? A Rosana, ela escreveu ali no chat, tá? Dá uma olhadinha ali,
veja com ela ali, qualquer coisa dá para trocar, daí vocês trocam lá na planilha, tá? Se você, qualquer coisa, dia 20, lá para apresentação, tá? Tá bom. Ali, ó. Ah, tá. Rosana, acho que a gente pode trocar, então. Daí eu combino com ela no grupinho, pode ser, Rosana? Pode, com certeza, não tem problema nenhum. Para mim, a Tá bom. ordem, tá? Se te ajuda, fica tranquila. Obrigada, querida. Valeu. Ai, que bom. Beleza. Viu, Estelina? A princípio, cada RA tem um professor que vem para assessorar, é um de cada, um para língua portuguesa e um para matemática. Oi, Sara Liz, pode falar. Então, ontem eu tive um curso no núcleo sobre a docência compartilhada e realmente tem algumas escolas que não, pelo menos aqui no nosso núcleo, né, que não tem esse professor ainda e que nem vai ter, tipo, não tem professor para chamamento. Então, em alguns lugares ainda não foi implementada a proposta e aqui para a gente, por exemplo, quem não foi implementada ainda não vai ser por enquanto. Ah, tá. Mas não é o nosso caso. Nós teríamos professor, mas no princípio parecia que era 2 mesmo, de língua portuguesa, outro de matemática, e depois falaram, não, vocês vão ter que escolher um. Não entendi, mas tá bom, obrigada. Se tem a proposta e se de repente tem para chamamento, beleza, tem que ser disponibilizado, né? Mas se não tem para chamamento, daí vai ficar em haver. E tem lugares, então, que não tem a proposta ainda. Pessoal, eu vou precisar encerrar aqui, porque eu já vou ter outra turma, tá? Eu vou encerrar a gravação, então encerramos por hoje, tá? Então, nos vemos.